Esta escatologia expressa o otimismo, contradizendo a perspectiva desalentadora e pessimista que alguns cristãos têm mantido por um longo tempo. Questiona a convicção de que os cristãos estão destinados ao fracasso e contradiz a noção de que a igreja está inevitavelmente destinada à apostasia. Aborda a visão negativa sobre o avanço social e promove uma atitude mais esperançosa, rejeitando a concepção de que os esforços para melhorar o mundo são fúteis. Além disso, enfatiza a importância de encarar o evangelismo como convite para se unir ao lado vitorioso. E isso se originava de dois problemas. O primeiro era uma compreensão errônea sobre a espiritualidade. A ideia antibíblica de espiritualidade é que o indivíduo verdadeiramente espiritual é aquele que se considera quase imaterial, que evita se envolver com as questões do dia a dia e que não se dedica ao trabalho nem ao esforço mental e que passa a maior parte do tempo pensando em como preferiria estar no céu. Enquanto estiver na terra, sua principal missão seria se sacrificar em nome de Jesus. O homem espiritual, segundo essa visão, é alguém fraco e sem sucesso, um perdedor, mas pelo menos é considerado um bom perdedor. A perspectiva bíblica, no entanto, é bem diferente. Quando a Bíblia usa o termo espiritual, ela se refere principalmente ao Espírito Santo, daí o uso da letra maiúscula. Ser espiritual significa ser guiado e motivado pelo Espírito Santo e viver de acordo com os seus ensinamentos registrados nas Escrituras. O homem espiritual não é alguém que vive em um estado de êxtase ou que ouve vozes misteriosas. O homem espiritual é aquele que segue o que a Bíblia ensina. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 8. Isso implica que devemos nos envolver ativamente com a vida. Deus deseja que apliquemos os princípios cristãos em todas as áreas da nossa existência. Espiritualidade não é sinônimo de se afastar do mundo, mas de ter domínio sobre ele. A base da fé cristã é reconhecer que Jesus é o Senhor, conforme encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O Senhor de tudo, tanto no céu quanto na terra. Como Senhor, ele deve ser honrado em todas as áreas da vida, conforme encontramos em Romanos capítulo 11, versículo 36. Portanto, não há motivo para se afastar ou se retirar da vida, pois a ação cristã deve ser vivida em todas as suas esferas. O segundo obstáculo à ação cristã tem sido uma escatologia de derrota. Nossa escatologia é a nossa doutrina das últimas coisas, ou seja, a nossa expectativa sobre o futuro. E não há dúvida sobre as recentes expectativas de muitos cristãos. Temos esperado pelo fracasso. O mundo sempre é visto como um navio que está afundando. Claro, nenhum cristão acredita em uma derrota final. Todos sabem que Deus será vitorioso sobre o diabo no fim da história. Mas esse é justamente o meu ponto. De acordo com algumas versões populares de escatologia, a vitória ocorre apenas no último capítulo de Apocalipse. No tempo, na história, na terra, os cristãos perdem e o mundo está cada vez pior. O anticristo está chegando, o diabo está controlando o mundo e ficando mais poderoso a cada dia. O seu trabalho para Deus neste mundo não terá efeito duradouro, exceto para salvar alguns indivíduos do inferno. Mas é melhor fazer isso rapidamente, antes da grande tribulação, para poder escapar a tempo. Ironicamente, a mensagem não intencional desse evangelho é: o anticristo está chegando. Há algo extremamente desproporcional nisso. O que estou dizendo é o seguinte: a escatologia da derrota está errada. Ela não é mais bíblica do que a sua irmã gêmea,
a visão equivocada da espiritualidade. Mas, em vez de uma mensagem de derrota, a Bíblia nos oferece uma esperança, tanto neste mundo quanto no próximo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta uma escatologia de domínio, uma escatologia de vitória. Não se trata de um otimismo cego, do tipo, tudo vai se resolver de alguma forma. Trata-se de uma certeza sólida e confiante, baseada nas Escrituras, de que tudo antes da segunda vinda de Cristo, o Evangelho será vitorioso em todo o mundo. Um Evangelho de uma escatologia do triunfo, um Evangelho triunfante. Para muitos, isso parecerá incrível. Vai contra o espírito de toda a era moderna. Por anos, os cristãos foram ensinados a esperar pela derrota. Certamente é uma boa ideia ter cuidado com novas doutrinas. Tudo deve ser examinado pelas Escrituras. Contudo, algo a se considerar é que a ideia de domínio não é nova. Na verdade, até recentemente, a maioria dos cristãos sustentava uma escatologia de domínio. A maioria dos cristãos ao longo da história da igreja considerava a escatologia da derrota uma doutrina de malucos. A esperança de conquistar o mundo para o cristianismo tem sido a fé tradicional da igreja ao longo dos séculos. Esse fato pode ser facilmente demonstrado rapidamente. Podemos vê-lo nas palavras de Santo Atanásio, o grande pai da igreja do século IV, cujos escritos, como sobre a encarnação do Verbo de Deus, revelam sua forte escatologia do domínio. Ele resumiu a tese de sua visão com a clareza. Observe agora as palavras de Santo Atanásio. Desde que o Salvador veio habitar no meio de nós, não apenas a idolatria já não cresce, mas está diminuindo e gradualmente deixando de existir. De maneira semelhante, não só a sabedoria dos gregos não avança mais, mas aquilo que antes existia está desaparecendo. E os demônios, longe de continuar impondo suas mentiras, oráculos e feitiçarias sobre as pessoas, são derrotados pelo sinal da cruz. Caso se atrevam a tentar, por outro lado, enquanto a idolatria e tudo que se opõe à fé em Cristo vão diminuindo e enfraquecendo e caindo a cada dia, os ensinamentos do Salvador estão se expandindo em todos os lugares. Portanto, adoremos o Salvador, que está acima de tudo e é poderoso, o próprio Deus, o Verbo, e condenemos aqueles que estão sendo derrotados e feitos a desaparecer por ele. Quando o sol chega, a escuridão já não prevalece. Qualquer resquício dela que possa estar em algum lugar é repulso, é expulso, é derrotado. Da mesma forma, agora que a manifestação divina do Verbo de Deus se concretizou, a escuridão dos ídolos já não prevalece mais, e todas as partes do mundo, em todas as direções, são iluminadas pelos seus ensinamentos. Observe que não se deve imaginar que Atanásio era apenas um otimista de pensamentos positivos, relaxando em um ambiente tranquilo e pacífico. Pelo contrário, ele viveu uma das perseguições mais severas que o mundo já presenciou: a tentativa do imperador Diocleciano de erradicar a fé cristã. Mais tarde, Atanásio teve que se manter praticamente sozinho por 40 anos na defesa da doutrina da Trindade contra heresias espalhadas, sendo exilado pelo governo em 5 ocasiões e frequentemente colocando sua vida em risco. Na verdade, sua história originou um provérbio: Atanásio contra o mundo. No entanto, ele nunca perdeu de vista o fato fundamental da história mundial. O Verbo se fez carne, vencendo o diabo, redimindo a humanidade e inundando o mundo para com a luz, e as trevas não poderiam vencer. A escatologia do domínio da igreja moldou radicalmente a história da civilização ocidental. Por exemplo, considere as grandes catedrais da Europa e compare-as com as igrejas contemporâneas. Aqueles edifícios antigos
magníficas obras de artes construídas ao longo das décadas. E, em alguns casos, gerações foram feitas para durar séculos. E de fato duraram. Mas as igrejas evangélicas modernas são geralmente construídas para durar no máximo uma geração. Não esperemos que elas durem o suficiente para serem usadas por nós por muito tempo e muito menos para que nossos bisnetos nelas adorem. Não esperamos nem mesmo ter bisnetos. É seguro afirmar que a ideia de descendentes vivendo daqui a 500 anos nunca passou pela mente da maioria dos evangélicos hoje em dia. No entanto, para muitos cristãos de gerações passadas, a ideia de beneficiar gerações futuras com o seu trabalho não era estranha. Eles construíram para que eras ou futuras gerações durassem. Agora, consideremos o campo bem diferente: a exploração. Poucos historiadores sabem o que motivou Cristóvão Colombo a procurar uma rota ocidental para as Índias. Comércio? Sim, essa foi uma parte da razão. Mais do que isso, foi uma profecia não cumprida. Antes de iniciar sua expedição, Colombo encheu seus diários com citações de Isaías e outros escritos bíblicos, nos quais detalhava a diversa profecia de que a grande comissão de discipular todas as nações do mundo teria sucesso. E ele observou os seguintes textos: ele acreditava que se as Índias deveriam ser convertidas, uma rota marítima seria uma maneira muito mais eficiente de levar o evangelho a elas. E ele atribuía suas descobertas não ao uso de matemática ou mapas, mas ao Espírito Santo, que estava cumprindo o que Isaías havia profetizado. Devemos lembrar que a América já havia sido descoberta diversas vezes por outras culturas. No entanto, a colonização bem-sucedida e o desenvolvimento só ocorre na era da exploração iniciada por Colombo. Sabe por quê? Porque esses exploradores eram portadores do Evangelho, e o seu objetivo era conquistar o mundo para o reino de Deus. Eles chegaram esperando que o novo mundo fosse cristianizado. Estavam certos de sua vitória e assumiam que qualquer obstáculo que encontrassem havia sido colocado ali com o propósito específico de ser superado. Eles sabiam que os cristãos são destinados ao domínio.